Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião de Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Hoje estamos recebendo o secretário de Obras, senhor Teixeirinha, os empresários responsáveis pela obra de drenagem na Medicina, Douglas e Reginaldo, sejam bem-vindos, e alguns moradores daquela região onde a obra está sendo realizada. Essa comissão de obras, eu faço parte, Marcelo Kraus, como presidente, o vereador Sargento Pereira como membro, e temos o vereador Zé Maria, que é o relator, mas que não pôde estar presente por um outro compromisso assumido anteriormente. Bom, eu fiquei sabendo de alguns problemas que aconteceram ali na obra de drenagem da Medicina através de uma postagem no Facebook que me marcaram. Isso às vezes acontece, de marcarem alguns vereadores em algumas postagens, e aí toda vez que eu sou marcado e eu tomo conhecimento de algum fato relacionado à minha comissão ou não, eu tento saber o que realmente está acontecendo, e aí, naquele momento, eu fiz contato com alguns moradores da rua, fui lá na obra, visitei algumas casas e percebi que realmente aconteceram alguns problemas de trincas, rachaduras, problemas internos, problemas externos, problemas nos passeios, problemas nas casas, enfim. Então, eu tomei a liberdade de convidar todos vocês, todos os atores que fazem parte desse cenário, para a gente sentar aqui e discutir as ações que precisam ser tomadas. Eu não quero discutir aqui como a obra foi feita, mesmo porque eu acho que a prefeitura abriu uma licitação, a empresa ganhou, e se ganhou tem competência para fazer. Só que existe um contrato onde existe uma responsabilidade, e a responsabilidade pelo contrato, e me corrijam se eu estou enganado, a responsabilidade é da empresa por danos relativos à obra em si ou danos a terceiros. Os moradores são terceiros envolvidos naquela obra, né? Então, eu chamei todos vocês aqui para a gente abrir esse debate e para saber, de fato, o que será feito. Eu não quero saber a obra em si, mas eu quero saber o que será feito a partir de hoje para que aquelas casas voltem ao estado que elas se encontravam antes do início da obra, né? É isso que é importante. É importante, a gente sabe que a obra de drenagem da Medicina vai ser uma obra útil para o bairro, mas a gente não pode resolver um problema e criar outros, né? A gente não pode gerar mais problemas para aquela população, problemas que elas já enfrentam há muitos anos, que é problema de enchente e de ruas alagadas, e muitas vezes com água dentro das casas, né? Então, a gente não pode gerar mais problemas. Se a gente está resolvendo um problema, tem que resolver todos, né? Então, eu gostaria de abrir a palavra para o secretário Teixeira e para os proprietários da empresa e depois para os moradores. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo Pereira e os moradores da Medicina, dois construtores aqui, o Douglas e o Reginaldo. O dia que eu encontrei com você, Marcelo, na Polícia Militar, que você comentou comigo, logo depois eu marquei uma reunião com os moradores na quinta-feira na minha sala, e a gente discutiu isso mesmo que
que você está perguntando agora. Só não teve a presença do Assis, que não estava lá, e estavam os outros moradores. A obra em si, quer dizer, já está quase terminando, mas o que a gente quis é sabido do que aconteceu nas casas. No entanto, a gente ia começar ontem uma revisão nas casas de novo. Eu pedi para eles, vamos esperar a reunião com o Marcelo, que vai ter outra reunião de novo. Então, não adianta a gente ir, se caso eu tivesse resolvido ontem, não precisaria nem estar aqui, mas é bom a gente explicar. Nós fizemos uma comissão, de novo, com os meninos lá, e seria, ontem não começou, e a partir de amanhã a gente vai rever todas as casas de novo, o que aconteceu, porque a gente já tem várias fotos das casas antes, quando começou a surgir os problemas. O que a gente está pedindo para todos os moradores, Marcelo, é porque ainda, nessa fase que acabou a drenagem, ainda vem a pavimentação. Então, não adianta recuperar a casa hoje, antes da pavimentação, porque vai estragar de novo. Então, a gente vai passar rolo, vai passar... Assim que passar com a pavimentação e antes do asfalto, a gente já pode começar a recuperar as casas. E vai ser pela empresa que vai recuperar isso. Então, a gente pediu, eu sei que é sabido de tudo, o transtorno que aconteceu em todas as casas, já foi falado bastante sobre isso, mas a gente pede mais um pouquinho agora de paciência. Eu sei que é difícil, mas eles tinham combinado dia 1º de agosto começar o asfalto, mas parece que vai conseguir adiantar um pouco antes a pavimentação, tá? Deve ser aí no meado de julho. E, então, comece no mesmo sentido que começou a obra, vai ser onde vai começar a pavimentação, porque as casas mais danificadas foi só no primeiro quarteirão. No segundo quarteirão em diante, já não teve tanto problema. Por quê? Porque até na esquina da Medicina, nós viemos com tubulação dupla, já pensando na segunda etapa, a gente dar um maior escoamento da obra pela bacia do mar. Então, a gente já, para não abrir 2 vezes, nós já levamos a tubulação dupla até na esquina da Medicina. Então, foi aonde teve mais transtorno, foi porque a abertura foi maior, então causou isso. Para frente não teve perigo, porque foi só uma tubulação simples. É isso que eu peço, para ter um pouco de paciência. A gente, assim que terminar a pavimentação, porque vai remexer de novo, vai tirar 20 centímetros, vai ter 20 centímetros de base, vai ter 20 centímetros de brita graduada e cascalho, para depois receber o asfalto. Então, isso tudo foi explicado na quinta-feira, mas estou explicando para você, que você não estava na reunião. Então, eu vou deixar os meninos falar também. Então, logo amanhã, às de cedo, a gente vai começar. Agora, a gente gostaria, para não tumultuar, que só o morador da casa acompanhe. Quer dizer, quando chegar na sua casa, só o morador da casa que acompanhe a casa dele na vistoria, entendeu? Para não ter tumulto de mais moradores junto. Douglas. Intimidade com... Não? Mas, Marcelo, a gente teve... Na verdade, a gente, quando... Eu já vinha com a situação aí. O Teixeira marcou uma reunião lá na sala dele, a gente já teve uma reunião. Né? E nela foi a seguinte situação. Em momento nenhum, a empresa deixou de falar que vai resolver os problemas. O que os moradores argumentaram, que a gente viu até que eles tinham razão, a gente até perdeu da gente, talvez faltou ter uma comunicação melhor com eles, uma explicação melhor para eles do que vai acontecer. Porque é o seguinte, não adianta solucionar alguns problemas agora, porque o retorno do calçamento lá não vai ser mais para como era asfalto. E asfalto vai passar equipamento pesado, que ainda vai movimentar alguma coisa lá ainda. Né? Volto a dizer, a gente não fugiu da responsabilidade. O maior argumento deles foi isso. A gente sentiram meio que abandonados, na verdade, por informação. Né? Talvez faltou da gente ter uma pessoa para estar lá
Na verdade, a gente até imaginou que a gente estivesse fazendo esse trabalho bem feito, e a gente descobriu que, na verdade, não, né? Só a questão de informação, a questão de solução, Marcelo, o momento oportuno é depois da pavimentação. Não adianta a gente fazer agora, a gente já foi lá, já viu os casos, alguns dos casos. Ficou combinado nessa reunião, lá na sala da Secretaria de Obras, que a gente, imediatamente após o calçamento, que vai ser, como o Teixeira já falou, vai vir no mesmo sentido que a obra começou, ou seja, lá do Ribeirãozinho vem vindo, o mesmo sentido que foi feita a canalização, a gente irá começar a solucionar o problema de casa a casa, né? E ficamos combinados também, na verdade seria ontem, o Teixeira já montou uma comissão com integrantes da prefeitura e da consultora para ir em casa por casa olhar tudo. A gente pontuou no dia que tudo que foi causado pela empresa, a gente pretende arrumar, como o Marcelo mesmo falou, voltar ao que era antes, né? E a gente só pontuou no dia, até eu falei assim, a gente também tem condições técnicas de olhar, assim, mas eu acho que isso a gente até não vai ter esse problema, do cara querer que tenha uma casa nova depois disso, né? Só isso que a gente pontuou, mas do mais vai ser solucionado. Volto a te falar, pelo que a gente sentiu, a gente até conversou depois, a gente viu que na comunicação, talvez tenha faltado mesmo, até pedir desculpa para o pessoal quanto a isso, mas em momento nenhum a gente fugiu dessa responsabilidade, não. No mais, eu acho que é isso da minha parte. Obrigado, Douglas. Reginaldo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, porque é a primeira vez que eu venho na Câmara Municipal, e por uma causa agora assim que eu acho que realmente o Teixeira falou, o Douglas falou, faltou um pouco de comunicação, e também teve algumas outras pessoas que tiveram comunicação com a gente, mas só que quando você está em andamento de obra, tem certas coisas que você explica uma vez, a segunda, a terceira. Daí depois acho que não adianta ficar teimando, porque como eu estava com mais contato na obra, às vezes as pessoas falavam, olha, a gente precisa resolver isso. A gente já sabia que era para resolver, porque logo no começo, inclusive o senhor Assis, no começo foi uma pessoa que fez uma mobilização lá maior, ele tinha uma preocupação muito grande com o imóvel dele quando começou a obra. E a gente, até por pedido dele, foi feito um relatório sobre a construção dele, a gente acompanhou, e ele também estava junto, presente, ele e a família dele. E então, o que acontece? Teve casos que realmente não deu assim para atender todo mundo. Às vezes, alguém me chamava, eu até ia lá, olhava, mas sempre pedi paciência, porque realmente é que o Teixeira falou. A obra estava em início, e agora que vai chegar na fase de acabamento, que é a capa asfáltica, só que para realizar a capa asfáltica vai determinar algumas etapas da obra, que é compactação do solo, novamente com rolo compactador, a base do asfalto, que tem a base, subbase, para depois construir o asfalto. Então, ainda tem umas etapas. Então, eu cheguei a levar conhecimento deles que não adianta a gente realizar alguns consertos de trinca, ou rachadura, ou dilatação mesmo, que aconteceu, porque a hora que voltasse esse equipamento, esses problemas poderiam até voltar. Até faço uma proposta para algum morador e queira que faça o conserto antes do asfalto, a gente pode até tomar providência. Mas fica ciente, ele depois que se voltar o problema, ele vai ter que ter o conhecimento que a gente avisou antes. Então, até propõe, se alguém quiser fazer o conserto antes, e acha que está ficando muito prejudicado pelo prazo, e a obra é uma sequência, é aquele ditado, né? Não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Então, a rua realmente deu um transtorno. E uma obra realmente que vai atender a população da Medicina e bairros arredores, São Vicente, o bairro lá atrás do Albatroz, são vários bairros que vão ser beneficiados pela obra. Mas, infelizmente, o transtorno da obra foi grande devido ao tamanho da obra e pela profundidade da escavação e pelo tamanho das manilhas que foram colocadas na rua. Todo mundo tem o conhecimento que uma manilha daquela pesa 1.500 quilos. Então, que a gente coloca agora à disposição dos moradores, que se alguém quiser mexer na sua casa antes da conclusão da obra,
que assina com a gente um documento responsabilizando que, se houver algum problema depois, ela esteja consciente que não terá a segunda vez como manutenção, né? O mais, eu estou à disposição, quando vocês precisarem ter algum esclarecimento da empresa, eu estou sempre à disposição. Inclusive, eu gostaria de deixar bem claro que nós somos uma empresa daqui de Itajubá. Nós participamos dessa licitação, nós moramos em Itajubá. Meus filhos estudam aqui, minha família está toda aqui. Então, a gente nunca vai correr desse problema ou do assunto, ou de qualquer outra coisa que a nossa empresa realizar e precisar ser esclarecida ou levada ao conhecimento de todos. Então, eu sempre estarei à disposição, porque eu moro em Itajubá, eu voto em Itajubá, eu moro em Itajubá e estou sempre à disposição da população para o que eu precisar. Tá? Independente que seja uma obra ou para qualquer outro assunto, eu estou à disposição. Ok? Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Quero registrar a presença do vereador Santi. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu acho importante a prefeitura e a empresa que faz a obra ter consciência de que muitas vezes o morador tem apenas aquela casa como bem, né? Então, às vezes, é um único patrimônio que a pessoa tem e que sempre cuidou com muito carinho, que fez um esforço enorme trabalhando a vida inteira para construir ou comprar uma casa, e então a gente entende que é uma obra que vai beneficiar muita gente, mas eu volto a falar, não podemos deixar e afetar os moradores daquela rua sem dar o devido reparo em algum dano causado nas residências, né? Uma casa é muito importante, porque uma casa não é só uma casa física, né? É o lar da pessoa. Ela sai, trabalha o dia inteiro e depois ela volta para casa onde tem ali a família, enfim. Então, a gente tem que tratar com muito carinho a casa das pessoas onde elas moram, né? Eu gostaria de deixar aberta a palavra para os moradores. Pois não, vereador. Presidente, boa tarde. Vereador Santi, boa tarde. Os moradores do bairro, sejam bem-vindos aqui. Marco, meu amigo de exército, seja bem-vindo, viu? Um prazer mais uma vez receber aqui nosso amigo Teixeirinha também, prazer tê-lo aqui. E conhecendo hoje, né, o Douglas, o Reginaldo também. Eu já quero parabenizar de antemão as palavras, você é o Douglas, Reginaldo, pela seriedade que você nos traz a informação que a sua empresa trabalha. Isso aí nos deixa assim, muito tranquilos para dar uma solução aos moradores, que a situação lá realmente estava se agravando. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Teixeirinha, se você me permite. Você falou de uma comissão que ela foi criada justamente para estar indo, né, nas residências, né? Essa comissão ela vai ser de pessoas da prefeitura. Aí, quantos são? Vai ser vocês? Como é que vai ser isso, por favor? É uma comissão nossa, a Defesa Civil e da empresa. São 3 pessoas. A gente está colocando aqui. Eu não sei se tem alguma situação grave, uma casa de situação grave, que eu falo assim mesmo, que corra até um risco, né, de ser chamado alguém lá para ver se é para tá para cair, se tem, aí os moradores poderão estar falando melhor aí, se pode estar sendo, né, pronto atendidos lá, né, para que possam estar sendo passados à frente nessa situação mais grave, né, porque a informação que nos chegou era essa, que tinha casos realmente tendendo a cair, se dá para dar essa atenção também a essas pessoas. Inclusive, na última reunião, o Teixeirinha propôs que, como todas as obras, todas as casas têm projeto, RT, que foram aprovados pelo município, para que leve o conhecimento para ver se realmente se a estrutura que foi feita àquela casa, se ela compromete realmente ter algum problema mais sério. Mas, por todas que a gente acompanhou, seriam mais trincas de dilatação.
A gente conheceu, que teve conhecimento maior. Outras que a gente, de outras pessoas que tem aqui que eu nem cheguei a conhecer, eu acho que foram coisas muito simples. Uma casa só que deixou a pessoa mais preocupada, mas eu acho que foi uma parte de estrutura e local do terreno aonde foi feito a drenagem, porque antigamente aquela rua foi construída sobre uma varja, pela qual nunca teve uma drenagem, que o terreno, na verdade, de uma varja, ele sempre mantém um lençol de água, lençol freático, e às vezes ele acaba ajudando a estabilizar algum solo. E no momento que você drena ele, isso aí começa a acomodar de novo. Ele é uma mudança de estabilização, entendeu? Inclusive o Teixeirinha esclareceu bem isso na reunião da prefeitura na semana passada, porque não existia drenagem nenhuma naquelas ruas. Então, quando construiu, todo o material que foi envolvido na obra, além da manilha, e foi colocado areia, brita por baixo, pedras de mão, então esse é um material drenante. Então, toda a água que está no lençol, a tendência dela agora é enxugar. Porque uma coisa que a gente acompanhou de perto lá, que tinha muito problema de umidade lá, várias casas, até na calçada, no muro, você via problema de umidade. E agora a tendência dessas umidades é secarem. Entendeu? Então, há um trabalho de solo quando o solo está molhado e quando o solo está seco. Entendeu? É uma acomodação, mas uma coisa assim que vem para melhor, né? Porque a umidade ela só traz transtorno, problema de saúde, né? Boa tarde a todos. Então, assim, a minha casa é a mais prejudicada, né? E, diante de todos que eu chamei lá, ela foi puxada para frente, houve um recalque, né? Sem falar nas palavras do engenheiro, já tem um laudo técnico. E, quando ele fala, assim, de trincas, rachaduras, eu até entendo que algumas situações são fáceis até de solucionar. Eu entendo quando ele fala, que já falou várias vezes, até ele falou várias vezes comigo, com meu esposo, né, Reginaldo, da gente que precisa fazer, ele já explicou para a gente que depois do asfalto vai ser feito. Em nenhum momento eu estou desacreditando disso, tá? Que fique bem claro isso aqui. Mas a minha preocupação que não é ir lá, abrir e colocar massa. É um trabalho muito mais trabalhoso, né, que envolve muito dinheiro, né, não é uma coisa, uma reforma barata, tá? Então, a minha preocupação é essa, como vai ser feito? A hora que vai ser feito, para mim, tudo bem, a gente espera, já esperamos já praticamente 8 meses, né, que começou essa obra, mas como será feito a reforma da minha casa? Porque não foi simplesmente uma trinquinha, igual de alguns colegas meus, né, que pode abrir e fechar, que sabe que não vai acontecer mais nada. Em casa, como o Marcelo pôde ver, né, Marcelo? Então, foi assim, bem profundo, né? Foi puxado, a gente vê que foi puxado para frente, independente de como foi feita a minha casa, se foi feita uma base boa ou não, ela já existe mais de 30 anos. Então, não justifica certas palavras que eles falam de estrutura, né? Porque eu acho que foi aberto, a minha casa não aguentou e está puxando. Continua abrindo, cada dia abre mais. Então, o que a gente apavora é isso. Porque eu quero uma resposta de alguém. O que vai ser feito, como que vai ser feito, e se não vai ter perigo. Então, eu tenho aí, na mão de vocês, o laudo da Defesa Civil, ela já foi 2 vezes lá em casa, esse é de fevereiro, agora em junho ela voltou. E aí fala que tinha que tomar providências logo, né? Como ele falou para a gente que a hora que chegasse na esquina já ia tentar resolver os nossos problemas de asfalto, a gente foi deixando as coisas porque foi confiando na palavra, né, daquilo que ele falou. Só que depois, em conversa com o Douglas, ele falou para mim que não, que só depois que terminasse toda a obra de drenagem é que ia ser feito o asfalto. Aí eu vi que o negócio ia demorar muito mais. E como a minha casa continua abrindo, continua afastando até o solo, agora o piso começou a trincar, né, e a gente está vendo umas imperfeições até no próprio piso, então a gente começa a ficar muito preocupado com isso. Então, assim, eu queria uma solução, né, que eles vão estar fazendo. Até estava aqui para eu perguntar, o Pereira perguntou da comissão que vai lá, né? Tudo bem, a Defesa Civil vai.
Eu achava importante que tivesse uma outra pessoa mais ainda, né, sei lá, um engenheiro ou um perito, alguma coisa para estar vendo o que realmente está acontecendo lá. Tá? Fica isso. Espero a resposta. Mais algum orador? Boa tarde a todos. Obrigado aí aos vereadores por estar permitindo esse encontro de debate, né? Realmente estava faltando demais. Foi colocado aí pelo Douglas, ele reconhece que houve falha de comunicação. Eu diria que não houve só falha de comunicação, houve todo tipo de comunicação. Eu conheço a situação da prefeitura, vivi lá 8 anos, né? Fiquei realmente, quero deixar bem claro aqui, decepcionado, né, da forma que nós fomos tratados. Né? Muito bonito hoje nessa reunião, né? Você vê o secretário, a empresa, né, falar o que estão falando. A minha pergunta está no seguinte pé. Nós estamos brigando desde o final do ano passado. Né? Início de janeiro, o Reginaldo deve lembrar, eu preocupado não só com a minha casa, mas com os meus vizinhos, e a minha casa tem quase 20 anos que eu fiz. Né? E tem uma base realmente muito bem feita. E na rua, conversando com ele, falando sobre o problema da obra, ele colocou algo que realmente ele está certo. Tá? Era um lago. Né? Então, acho que o primeiro erro que aconteceu aí foi justamente usar aquela rua, aquele roteiro para executar essa obra. Deveria ter sido feito um estudo criterioso do solo. Não foi feito. Eu acredito que não tenha sido feito. Tanto é que, conversando com o Reginaldo, se não me engano, na primeira semana de janeiro, né, ele tinha parado a obra por uns dias, ele chegou a colocar para mim o seguinte: Assis, eu vi o problema, eu resolvi parar a obra. Falei, ótimo, e daí? Só que eu fui na prefeitura, não deixaram eu parar a obra. Aí ele falou para mim, eu falei para ele, mas então você não parou a obra. Quer dizer, o próprio engenheiro responsável pela obra chegou a colocar isso para mim. Estou falando mentira? Né? Então, a gente Não, conversou... deixa eu terminar. Eu sei que você vai a sua resposta já, certo? Porque desse jogo de empurra, a gente está cansado. Né? Muitos vão me desculpar, mas é revoltante. Né? Outra situação, a minha casa realmente tem uma base forte. Por coincidência, na época que ela foi projetada e construída, eu contei com a colaboração do engenheiro da prefeitura, que está lá até hoje, o senhor Jorge Dastre. Ele, inclusive, eu cheguei a brincar com ele da janela da minha casa. Estava ele, os dois companheiros ali. Eu brinquei com ele: ô Jorge, você vai derrubar a casa que você mesmo construiu? Ele falou: não vai acontecer isso. Olha, eu fiquei com medo de cair. Certo? E 2 dias depois o Jorge aparece na minha casa. Né? Aí eu brinquei e perguntei: ô Jorge, você está vindo por ordem da prefeitura? Ele falou: não, estou vindo porque a obra foi a gente que construiu, papapá. Eu queria tirar umas fotos aqui, fazer umas anotações, e vou fazer um laudo em cima disso. E me aconselhou que entrasse um pedido de laudo para a empreiteira e a prefeitura. Eu agradeci a ele, falei para ele: você vai fazer o laudo? Então vou e te entrego. Tá. Eu entrei no outro dia com o Zé Otávio, que hoje não está presente, certo? E
o Fernando Francisco, que era o engenheiro responsável pela prefeitura, falei que o Jorge esteve comigo e ele aconselhou que fosse pedido que fosse feito um laudo. Adivinha o que eu escutei? Não era possível fazer o laudo, nenhum dos dois podia fazer. Da prefeitura não, porque qualquer coisa que ele colocasse, ele ia colocar contra a prefeitura. Bom, ele é servidor e respeitar. E a empreiteira diz que não era a responsabilidade deles. Ficou aquele jogo de empurra. Eu insistindo. Aí liguei para o Jorge, falei com o Jorge, ele falou, ó, continua insistindo, se eles não apresentassem, entra com requerimento lá na prefeitura. Eu falei, tá, cara. Agora eu, que trabalhei 8 anos na prefeitura, falei, caramba, eu vou comprar uma briga com a prefeitura, que eu amo, adoro, direito trabalhar lá, não vou mexer com isso não. Vou ter paciência. E continuei cobrando, certo? Levaram bem um mês e meio e me entregaram o laudo. No laudo, antes disso também mandaram lá, com medo da minha casa cair, foi a Defesa Civil. Eu comentei com o Jorge. O Jorge falou para mim o seguinte, olha, não espera nenhum dos 2 laudos que aparecerem, eles vão chamar a culpa para eles, não. Falei, tá bom, mas eu tenho que ter alguma coisa em mãos. Você vai me fornecer o laudo? Vou. Tá bom. Me forneceram o laudo. E o laudo sobre o que eles falaram da minha casa, né, não diz nada a respeito do que estava acontecendo. Só diz o que eles constataram, que a minha casa, ela deu uma tombada como um todo. Certo? Mas não tinha trinca. Ela não balançava. E na rua, nossa, como eu disse, que é um lago, tanto é que quando eu comecei a obra da minha casa, eu não pude usar batistaca. Tive que usar aquele breguete lá que se chama aí, certo? Fiquei 2 meses fazendo a base da minha casa. Lá embaixo tem 6 sapatas enormes. E quando eu comecei o segundo pavimento, apareceu trinca na casa da Toninho, da casa atrás da minha, só pelo peso da minha casa. De leves, trincas leves. Eu terminei a minha obra e consertei a casa dela e a casa do meu vizinho. Então, nunca tinha trinca. Certo? E, a partir de quando eles colocaram a máquina, quantas toneladas pesa aquela máquina lá? 14 toneladas, para baixo e para cima. Tremia tudo, certo? Mas a situação nossa é essa, entende? Quer dizer, é que a Odilene colocou. Vão arrumar? Vão. Como que vai ser feito isso? Como que vai ser essa arrumação? O piso trincou quase de fora a fora no terreno nosso, calçada, as trincas da casa. Vai começar? Vai. O que a gente tem em mãos com relação à nossa segurança que realmente vai ser feito? Nós vamos com a franqueza, mas não está dando para acreditar. Estou sendo honesto. Por quê? Não foi problema de falta de comunicação, conforme o Douglas falou. Na verdade, o que acontecia, existia comunicação, um jogo de empurra. Você fala com a prefeitura, não você fala com a empreiteira, você fala com a prefeitura, você fala com a empreiteira. Certo? Né? Então, gente, o que eu deveria deixar aqui é realmente o pronunciamento de um cidadão tajubense que deu 8 anos da sua vida dentro da prefeitura, certo? Realmente magoado com a situação, com o desrespeito que existiu e está existindo até hoje lá. Não me desculpar, mas isso que está acontecendo. Tanto é que o vice-prefeito, Christian, esteve lá semana passada. Eu estava acamado, ele entrou na minha casa, eu desci de pijama e fui conversar com ele. Ele ficou assustado de ver a situação. Eu brinquei com ele, o Christian, pelo amor de Deus, né? Nós trabalhamos juntos, você era vereador, eu era secretário de Finanças. O que está acontecendo com essa situação? Ele conversando comigo falou, realmente eu também estou chateado de ver em que pé que está.
E a minha casa não é uma das piores. A pior realmente é da Laurinha Candilene, a da Sônia. Foi dito aqui que, a partir do segundo quarteirão, onde vocês pararam com 2 manilhas e passaram para uma, praticamente não teve problema. Tem problema, sim. O caso da Sônia está no segundo quarteirão e ela pode falar se tem ou não tem problema. Uma casa atrás da minha, que já está na rua Governador João Carneiro, vocês vão lá e ver que ela está desabitada, externamente o tamanho da trinca que tem, certo? São os absurdos que a gente, se me desculpe a franqueza, certo? Mas eu conhecendo o que se passa na gestão do município, principalmente com relação à obra, como o vereador Marcelo falou, é lógico que deve ter acontecido uma licitação, um contrato, etc. Tudo bem. É lógico que uma obra, quando inicia, pode ter um problema. Agora, não seria mais lógico ter parado essa obra em tempo hábil, antes de criar tanto problema? Vi a gente conversando, eles vendo que cada dia estava aumentando o problema, continuar a obra sabendo que ia ter tanto problema? Eu não entendo, francamente eu não entendo. Tá? Queria deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento por estar tendo a oportunidade de estar falando, né? E reafirmar a minha decepção com relação, certo, à condição que nós estamos enfrentando lá. Certo? Trabalhei, amo, respeito pra caramba a prefeitura, e não esperava um negócio desse. E por coincidência lá, o Cristian ainda brincou no dia que ele esteve lá. Caramba, essa é a rua dos funcionários da prefeitura. Em todo o quarteirão tem filho, filha de funcionário da prefeitura. Realmente é um absurdo. Foi preciso, no meu modo de entender, certo? Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Foi preciso aparecer no Facebook alguém, né, cutucar um vereador. O vereador aparece, marca uma reunião, quase em seguida a gente é chamado para uma reunião na prefeitura. Quer dizer, sei não, mas eu acho que é muita coisa que tem que ser repensado, certo? Porque a gente tem que evitar que outros cidadãos sofram o que nós estamos passando, certo? Muito obrigado a todos. Marcelo, só um pouquinho. Eu concordo plenamente com a fala do seu Assis, tá? Muita coisa eu deixei de falar, mas tudo que ele falou, eu concordo. E só lembrando, quando o Douglas fala assim que não vai dar casa nova para ninguém, né? Ninguém quer casa nova, tá? A gente quer aquilo que é justo, aquilo que aconteceu. E assim, piso, né? Por exemplo, a gente não tem, eu não tenho, meu piso é antigo, eu não tenho para trocar. Então, é uma situação complicada demais, tá? Então, assim, nada que esteja lá, que já tinha, eu vou querer. Tá? É só aquilo que aconteceu mesmo com a obra, eu sei, tenho fotografado, né? Tenho tudo registrado. Tá? Só para ficar completo. E outra coisa também, só para terminar, psicológico da gente, né? O tanto que mexe. O seu Assis ficou abalado com tudo isso, eu, meu esposo. Meu esposo teve que fazer até tratamento, né? Porque as pessoas que já têm uma certa tendência a isso, quando depara com uma situação dessas, é complicado, né? Então, assim, aquilo que o senhor Assis falou é lamentável mesmo, tá? Obrigada. Imagina. Mais alguém? O Assis, né, ele pediu a palavra aí, ele falou certinho que
aconteceu na reunião da secretaria, eu até coloquei que, pedi perdão antes de falar, mas eu senti descaso para os moradores lá. A gente falou, a próxima quarteirão vai asfaltar, é falta de informação, erro de comunicação, desrespeito como cidadão, a gente paga os nossos impostos, aí você pode até verificar quem é que mora lá, acho que estão todos em dia, né? Mas o que eu peço é o que eu conversei na reunião da secretaria, nada mais que um cronograma com responsabilidades, tá? O que a Edilene colocou com relação à parte de ressarcimento lá, a gente não vai querer uma coisa nova, a gente quer o que foi abalado, o que foi atingido pelo impacto da obra, e que a gente quer que, caso conta, um piso lá, não vai ter como repor, o cara vai ter que substituir. Isso daí não é uma coisa que nós estamos pedindo nada mais, porque eu tinha acabado de fazer a garagem de casa lá, arrumada a calçada, tinha pintado o portão, você vai ver lá, desalinhou o portão, quebrou o trinco dentro de casa, estourou. Eu só quero o reparo que a obra atingiu, não quero nada diferente disso. Só quero que, no caso, quando for fazer alguma troca, algum piso, que se não tem reposição, tem que trocar todo ele, não tem opção. Tá? Acho que só isso daí o Assis falou bem, né? A Dilene também já falou, acho que a gente tinha conversado isso na outra reunião. Mas... Vereador Santi. Bom, boa tarde a todos. Eu peguei aqui o bonde andando, mas eu quero dizer coisa interna de Câmara Municipal. A comissão tem prerrogativa de solicitar à mesa diretora um laudo técnico específico, porque é a fiscalização do recurso público que está sendo aplicado. Então, a comissão pode solicitar da mesa diretora a liberação para a contratação de uma empresa especializada para fazer um laudo a fim de apontar irresponsabilidades com a aplicação do recurso público e cobrar, então, providência. Se for o caso, vai para a Justiça, como vai discutir, se não chegar num acordo. Eu não sei aí. Parece que a reunião é para chegar num acordo. Mas tem essa prerrogativa. E a outra alternativa mais avançada seria uma CPI sobre a obra para levantar todos os quesitos da obra. Aí essa CPI teria que ser aprovada em plenário, apontar responsabilidades de construtores, da administração municipal, etc. Aí é isso que eu gostaria de falar, dizer que, da minha parte, eu estou de comum acordo com que a comissão, eu sou suplente, mas o que a comissão decidir, estou em comum acordo, porque realmente é uma obra complexa, complicada, deveria ter um estudo prévio, inclusive foi dito aqui, muito bem dito, um estudo do solo. Fazer uma obra dessa, tem que ter um estudo do solo, né? A capacidade do solo de suportar abertura de valas, calçamento, escoras adequadas. Isso, eu tenho informações, inclusive, que no início da obra não foi adotada, choveu, tapou tudo e puxou. Então, isso é um assunto grave, né? E deveria ter sido o mínimo de cuidado, tendo em vista o solo existente. E eu gostaria de saber, o Reginaldo é engenheiro também? Ah, tá. É o engenheiro responsável pela empresa também, para posicionar a respeito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Santi. Essa comissão, Teixeira, ela já foi definido os membros da comissão, porque você disse que é um de obras, um da Defesa Civil e um da empresa. Existem alguns membros já definidos ou não? Ficou de ver se pode ser o próprio João mesmo que vai lá pessoalmente. Tá. O de obras... O de obras, nós temos um engenheiro que acompanhou a obra inteira, que é o Francisco, que é o fiscal que está lá. Francisco, que é o engenheiro. Aí do Reginaldo eu não sei quem que ele vai indicar. E da empresa... Engenheiro José Otávio é o responsável pela obra. Como ele chama? José Otávio. José... Mas eu queria ressaltar, Marcelo, Pois não. eu acredito que o próprio proprietário também, e eu como secretário também, vou acompanhar isso. Tá ótimo. Tá? Eu queria só voltar no assunto do Assis. Posso? Pode. Ah, bom. É porque transtorno existe em qualquer lugar.
faz metrô, faz coisas, o Brasil não para. O Brasil tem que continuar. E não foi, estou falando como engenheiro, que a vida minha inteira foi fazendo obra. Então não foi assim, a olho que está fazendo a obra pelaquela rua, não. Foi um lugar que a gente conseguiu para salvar a medicina. Nós afetamos 8 casas, mas vamos salvar 1.500, 2.000 famílias que têm enchente no futuro. Isso que nós estamos pensando. E também, se foi descaso da empresa, nós já pedimos desculpa, vai ser ressarciada. Eu já levantei, estou quase na mão já, e vou fazer questão de trazer para o Marcelo, é o que a gente falou. Você vai lá, aprova 50 metros quadrados e tem uma casa de 150. Então, isso também tem. Então, a gente está fazendo nossa parte também. Então, você não pode também fazer é o que o Sandro está falando. Realmente, no começo, o que aconteceu? É muito simples. A gente falar é fácil, mas lá estourou um cano da Copasa e ficou a noite inteira vazando o cano da Copasa. Isso que deu o buraco em frente à casa do coronel o Castro. Era 10h30 da noite, na hora que me chamou, na hora 10h30 da noite, nós fomos pontualmente lá, junto com a Copasa, tampamos o buraco, levamos um caminhão de areia, vi que não podia deixar. Chamei o Reginaldo e falei, Reginaldo, presta atenção, daqui para frente nós não podemos deixar 1 metro aberto, não pode, porque realmente lá é uma estrutura difícil, é turfa. A casa do Assis, quando eu cheguei na casa do Assis, realmente o que ele falou é verdade. A casa, quando foi construída há 20 anos atrás, ela teve um recalque inteiro. Então, a casa, ela no entanto, o Reginaldo teve na casa, o Chiquinho teve na casa, fizeram o teste de jogar a bolinha de gude, a bolinha não parar, corre direto. Então, e nós estávamos preocupados, sim. Eu que chamei o Jorge Lastra, não foi você, não foi ninguém, não, foi eu. Como secretário de obras, falei, Jorge Lastra, eu quero você como projetista, eu quero um laudo daquela casa. E vou chegar na prefeitura, eu vou chamar ele na minha sala hoje, porque pelas palavras que o Assis falou, ele foi contra, assim, ele não vou fazer laudo. Ele que fez o projeto, como é que você faz um projeto e não pode dar o laudo que você fez? Então, eu queria saber o que tinha por baixo. Realmente, a casa foi muito bem estruturada. E a estrutura dela não mexeu. Teve trincas, teve rachadura, teve tudo. Vai ser reparada. Eu concordo plenamente. É óbvio que eles não vão, se você tem um azulejo branco, eles não vão reparar com azulejo amarelo. Vai reparar com a mesma coisa. Se não achar, vai fazer o quê? Tem que trocar. Então, nós estamos aqui, já fizemos uma reunião, estamos na paz, e você pensa que não, eles são muito cobrados por mim. Eu vou sempre eu estou na obra, não é toda hora, não vou visitar todo mundo, eu vou ver a obra. E eu acho que todo morador tem direito de ter a casa reparada como estava antes, no começo. Então, isso aí, eu só peço um pouco de paciência com a gente vai acompanhar, eu vou fazer questão de acompanhar junto, e vou fazer questão também do morador assinar o laudo que a gente fizer. Isso é importante, está de acordo? Tá. Vamos ver o que foi causado pela obra e o que foi causado pela coisa. A casa do Toninho, como é que você chama? Vigilene, eu acho que ela pode comprovar que foi feito até uma medição, o Chiquinho fala 1 ou 2 vezes, ou 3, se não me engano, para medir se a trinca está aumentando. Então, não teve descarto, acompanhou sim, para ver se a casa está aumentando. Você vê, no entanto, quando o Assis fez a casa dela já trincou. Então, agora está certo. Agora a obra é muito mais complexa. Então, quer dizer, é o que eu estava explicando já na prefeitura. Quando a gente abriu a vala em toda a água que estava naquele entorno, que veio para a valeta. O que aconteceu? Por isso que teve os recalques debaixo das casas. O que aconteceu? Que as casas que não tinham estrutura, teve as trincas maiores. Eu não fui ainda pessoalmente ver. Eu vou lá também, a partir de amanhã, eu vou acompanhar isso com eles, e a gente vê o que vai ter necessidade de fazer. É óbvio que a gente não quer que amanhã aconteça alguma tragédia com a família dentro. Não quero nem com a minha, nem com a sua, nem com a de ninguém. Tá? Muito obrigado. Secretário, a partir de amanhã, então, começa a vistoria nas casas. Em quais ruas? A gente vai começar as casas, vai começar pela onde eu tenho a relação de 8 ou 9 casas que eu tenho, a relação que foi comigo na minha residência, na da secretaria. Nós já temos o número todinho, o pessoal assinou e foi dando os números das casas para a gente. Eu tenho em minhas mãos um relatório aqui, são
Só aqui na minha mão tem 28 casas afetadas. Tá? É claro que algumas com situação de problemas leve, outros médio, outros graves. Então, a obra ela foi feita na Marechal Juarez Távora e na Delfim Moreira? Juarez Távora, Delfim Moreira, e agora vai até na República do Peru. Tá. Eu gostaria que todas as casas fossem vistoriadas. Elas serão vistoriadas? Todas? Marcelo, as casas que causaram problema, acho que vai ser vistoriada. A gente pode perguntar para o morador se tem alguma coisa ou não dentro da casa. Tá, porque aí a gente tem um desencontro de informação. O senhor me disse que tem 8 casas. No primeiro quarteirão. Eu tenho aqui 28. A gente tem que ver também, Marcelo, eu pode até conferir isso aí, a gente sair verificando casa por casa, é o que a gente falou no começo, que o Reginaldo falou e o Piranguinho falou. A gente tem que tomar a ver a consciência da pessoa, se realmente todas as casas que estão aí foi afetada. Mas por isso que serve a vistoria. Não é a pessoa falar que tem problema. Existe uma comissão e existe, eu acredito que até deveria existir um terceiro, uma outra pessoa que não da prefeitura e da Defesa Civil e da empresa, para juntamente com eles fazerem essa vistoria, né? Enfim. Eu acho que o próprio morador vai estar junto, né? Sim, sim. Aí Agora, depois eu gostaria que você me interessante- desse uma cópia dessa. Sim, não tem problema. Agora, eu acho que seria interessante fazer a vistoria de todas as casas. Se a obra ela foi feita em 3 ruas, então a probabilidade de terem casas afetadas com a obra estão nas 3 ruas, né? Positivo. Tudo bem que pode a obra nesse primeiro quarteirão ou nesse primeiro e segundo pode ter sido assim, pode existirem mais casas porque a obra foi maior naquela localidade, mas já que a obra foi feita nessas 3 ruas, seria interessante fazer uma vistoria em todas as casas dessas 3 ruas. Uma outra dúvida, a comissão, o senhor já falou, a partir de amanhã é feita a vistoria nas casas. Quanto tempo será que vai demorar isso para fazer essa vistoria? Eu não sei, depende da gravidade das casas, né? Tá. Eu acho que isso aí, até o Reginaldo tem bastante experiência, pode ter. E sendo feita a vistoria, essa vistoria vai existir um laudo para cada casa? Eu acredito que sim, tem que ter, né? Isso é importante. Tá. Outra situação, porque isso vai correr em paralelo. A pavimentação, ela também vai ser feita nessas 3 ruas. Positivo. E vai começar lá do início da Com certeza. Marechal Com certeza. Távora e vem até o final, né? O senhor disse que provavelmente iria começar em agosto, mas acredita que em julho já inicia a pavimentação. É isso? O que acontece? A previsão nossa era em julho, em agosto está entrando com essa pavimentação. Mas a gente conseguiu. Não adianta eu começar essa pavimentação sem terminar. Sim, claro. Uma obra de pavimentação é muito mais rápida que a obra de drenagem. Então, assim, eu alcançaria uma fase, alcançaria outra. Tá. A minha dúvida é a seguinte: iniciando a obra de pavimentação no final de julho ou no mês de julho, enfim, quanto tempo vocês levam para pavimentar as 3 ruas ou a pavimentação da Marechal Juarez Távora, depois a Delfim Moreira e depois, enfim? Aproximadamente em umas 3, 4 semanas. Então, em um mês vocês conseguem fazer as 3 ruas, provavelmente. Quando a gente fala uma obra desse estilo, Marcelo, que às vezes você encontra, você mexe debaixo da terra, na própria drenagem acontece muita coisa, então, há muitos fatores que possam acontecer de segurar, de mudar o cronograma. Mas se nada de anormal acontecer, nós temos um grande problema lá. Eu não estou culpando, não, tá? Não estou jogando culpa para os outros, não.
A gente tem um grande problema hoje na cidade a nível Copasa, tá? Porque é muita ligação, ali tem muito esgoto, muita água. Então, você vem e a pavimentação, a pavimentação asfáltica depende de você ter uma base muito boa. O asfalto é um acabamento, praticamente. O asfalto é a cereja do bolo. Mas embaixo, ou faz bem feito, ou senão você perde todo o serviço que você colocou em cima. Não dá para queimar a etapa. Se você está para asfaltar, a gente até conversou com o pessoal lá, se a gente está para asfaltar, entrar com a máquina asfáltica, no dia seguinte, estoura um cano Copasa, eu provavelmente atraso 1, 2, 3 dias, eu atraso. Então, existem esses outros fatores. É uma obra muito... A pavimentação é uma obra rápida. Só que eu dependo... Quando a gente vai fazer... Vamos dar um exemplo de um loteamento, que você sabe exatamente tudo que tem embaixo. Um loteamento novo, você consegue ter uma previsão exata. Eu não estou dizendo que vai acontecer um atraso. Estou dizendo que pode acontecer. Tá? E ali na Delfim Moreira tem algumas outras redes de drenagem mesmo, muito rasas, esgoto, porque a queda naquela situação, naquela bacia. Inclusive, um grande problema é o seguinte, que a gente está criando um transtorno muito grande para eles, na grande maioria para o pessoal das etapas, que não era tão ligado diretamente ao enchente. E isso é uma coisa que infla demais os nervos. Eu estou criando transtorno para eles para resolver o problema de outro. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que, naturalmente, qualquer obra, se você fizer uma obra dentro da sua casa, você já fica tenso. Então, assim, isso ajuda tudo a florar os nervos, uma complicação a mais que eu estou dizendo. Né? Então, eles, por exemplo, eles não têm muito problema daquela chuva de verão, do cara sair 3 horas da tarde, que chega às 4 horas, a água está dentro de casa. Então, assim, a gente está criando um transtorno para ele para resolver o problema de outro. Então, isso já ajuda a inflamar, entendeu? Mas a obra é essa, previsão de 3, 4 semanas, se tudo ocorrer bem. Mas podemos ter esses imprevistos. Se vocês tiverem algum problema com a Copasa, eu sou amigo pessoal da Rosângela, que é gerente regional da Copasa em Pouso Alegre. Imediatamente vocês podem me ligar ou me mandar um WhatsApp, alguma coisa, que eu entre em contato com ela para agilizar ao máximo. Inclusive, eu já falei com a Rosângela desta obra e ela se prontificou a ajudar em qualquer situação anormal que tiver ali, e para a gente fazer uma obra com a máxima urgência para terminar tudo e aí começar a reforma das casas. Então, mais ou menos, pelo que eu entendi, no meio de agosto ou final de agosto, a obra, teoricamente, acaba. Então, então, eu acho que até setembro seria uma data mais certa, porque vai fazer primeiro toda a infraestrutura de base e subbase, para depois a gente estar fazendo a capa asfáltica. A capa asfáltica, que eles falaram, é a cereja do bolo, é só a capa de proteção. Agora, voltando novamente ao assunto Copasa, até da última reunião na prefeitura foi uma falha também, que devia ter convidado a Copasa para participar, como ela deveria ter participado dessa hoje também. Porque o que acontece? Que o Douglas acabou de dizer também, não estão tirando a responsabilidade de ninguém, mas a Copasa está aproveitando esse período agora que está fazendo essa manutenção e construção de rede, ela está renovando todo o sistema de esgoto dela naquela rua, principalmente na Jaurês Távora, porque os moradores estão aqui, eles podem até confirmar isso. Lá era construído com manilhas de barro ainda, bem antiga, sistema que não usa mais, agora é tudo PVC, um material todo próprio para esgoto. E a Copasa, ela renovou isso, aproveitando essa movimentação, ela renovou. E mudou posições de locação também, né? Porque como a medicina não teve projeto na época da construção das ruas, porque hoje, de acordo com a Lei 766, quando você vai fazer um parcelamento de solo, hoje, graças a Deus, você tem que entrar no município e aprovar um projeto onde há várias etapas. Que primeiro você faz um projeto urbanístico, depois que você faz um projeto urbanístico que a prefeitura aprova, você tem que ter o projeto de saneamento, que é água, esgoto, e depois o projeto de rede de águas pluvial, que é o que vai determinar a capacidade técnica do
do engenheiro de calcular o volume pluviométrico daquele local onde está sendo construído o loteamento para criar a dimensão que vão ser feitas as redes. Então, o que acontece? Porque hoje a rua da Delfim Moreira é a rua mais prejudicada da medicina? É prejudicada pelo seguinte, porque todo o escoamento do bairro vai para a rua Delfim Moreira. Todas as ruas, porque ela virou a piscina. Não é porque lá na Delfim Moreira chove mais, não. É porque lá ela recebe as águas de todas as ruas. O bairro de São Vicente foi feito, até não devia ter apresentado, Teixeira, o secretário, o projeto que foi apresentado, inclusive, para a população da medicina, lá na faculdade, antes de começar a obra, que foi o estudo que o professor Virgílio fez de toda a bacia, contando o bairro São Vicente, atrás do Albatroz, a bacia do Marra, e o final da medicina, porque foram divididos em 4 bacias, né? Medicina, eu até falei com o pessoal de que foi na minha sala, nós tem 18 pontos de alagamento, tá? E temos 6 bacias, bacias do Marra, bacia do Albatroz, Marra 2, bacia de São Vicente, então tem várias bacias, de tudo deságua na Delfim Moreira. Então, a primeira etapa dessa obra seria a Delfim Moreira, a segunda, a gente vai tentar buscar a bacia do Marra, passando em frente à medicina, para não deixar a água atrás do Albatroz vir para a Delfim Moreira. E a terceira etapa, do Marra não, desculpa, do Albatroz. E a terceira etapa do Marra, que vai vir lá para Albixar, outra ligação também, que é de 62 hectares. Todas essas obras que ainda não foram feitas já foram listadas? Não, não tem nenhuma, não. Em parceria com a Copasa, essa da Bacia do Mar, a gente ganhou a tubulação, mas ainda não foi Então, uma parceria. quando licitar a obra, tomem esses cuidados, secretário. Pode ficar sossegado, porque para a gente fazer essa obra, e o estudo foi muito bem feito, para a gente conseguir salvar a medicina, que vai se gastar 3 mil tubos, só de 1.000, mais 3 mil tubos de diâmetro de 60 e de 40, para poder fazer isso tudo. Não pode ser que não seja no primeiro ano, nem no segundo, nem daqui a 10 anos para resolver isso. O porquê dessa rua foi escolhida Juarez Távora, tá? Porque o projeto inicial seria muito mais transtorno ainda, que passava em frente só para socorrer a Delfim Moreira. Ele passava em frente à Volkswagen, ia pela Jorge Braga e ia no Rio. E a Copasa até entrou em contato com a gente, que ali perto da Volkswagen tem 4 tubulações de 250 e seria um transtorno muito maior. E a gente teve que fazer um trabalho, Marcelo, e no começo do mandato do prefeito Rodrigo, eu não estava aqui, ele já ali do lado do Hotel Real, eles fizeram 2 aduelas mais baixas, 1,5 metro. E já, eu não sei se já foi pensando nisso, é o que socorre hoje o Ribeirão Anhumas, porque ele vai ser todo, já foi rebaixado, já começamos a construir a ponte do Ceasa, que foi interditada, vai ser mais aquelas pontinhas, todas vai ser trocada para poder o Ribeirão ter 1,5 metro mais baixo e a gente dar um bom escoamento no bairro da Medicina. Tá bom. Bom, em setembro, então, a pavimentação e a obra termina. Aí começam as reformas das casas, de acordo com a vistoria que vocês vão começar a fazer a partir de amanhã. Okay. Como que vai ser feita a reforma dessas casas? De acordo com o laudo que for feito em cada casa, né? Então, se uma casa representar lá que o defeito é trinca, que vai substituir o piso, alguma coisa, então vai ser avaliado o caso de cada uma, né? Não são todas iguais, né? Como a gente olha aqui na parede da câmera hoje, se você olhar para trás e você vê que aquilo ali foi feito uma reforma, já foi passado uma tubulação. Então, a gente também tem experiência de entrar numa casa, de saber o que é uma trinca por dilatação, o que é uma trinca por suspensão de solo ou por infraestrutura do próprio pavimento da casa, entendeu? Então, isso vai ser avaliado em caso por caso. Quem vai assinar, quem é o engenheiro responsável que vai assinar pela reforma dessas casas? Na verdade, a reforma de uma casa, ela não existe, não exige uma RT, né? Porque a RT da casa é do construtor que fez ela, né? Aí é o CREA que determina que o construtor da casa, ele é responsável pela fundação dela. O que a gente vai fazer nas casas é manutenção. Só uma pergunta.
contrato da obra é até quando? Estão falando aqui setembro, mas o prazo contratual, término da obra? O contrato da obra ele era para junho. Só que essa obra, como o Teixeira disse, ela foi modificada. Quando teve a licitação, a obra ia passar pela aquela rua da Vital Brasil, né, atrás da Itavel. A obra ia passar pela Vital Brasil. Só que quando esse projeto ele abrangia dessa licitação duas obras, que era o bairro Nossa Senhora de Fátima, que era a rua da Igreja Zé Galdino. Então a primeira etapa foi feita pela Zé Galdino. E nesse tempo que estava fazendo a Zé Galdino, foi feita a modificação do projeto que foi aprovado, do recurso, foi feita a modificação dele, que foi iniciado, era para ter iniciado no mesmo período, só que ela foi iniciada no final de novembro, por isso foi aditivada a obra, porque o prazo da alteração do projeto é que alterou as datas de cronograma. Isso, aí foi feito um aditivo, mudando o prazo, mas o prazo final do aditivo... É conclusão, setembro. Setembro. Mas se precisar, a gente aditiva o prazo, entendeu? Para não ter problema das casas, não terminar a obra antes de não ter entrega final da obra antes de terminar as casas, entendeu? Entendi. A minha preocupação... Pois não. Só um momento. Obrigado. Essa comissão, né, não estou questionando a idoneidade de vocês, mas qual que vai ser a imparcialidade dela? Porque até então, vocês estão entrando, vocês estão falando que vai ser feito, que não vai, e nós que somos os realmente interessados no trabalho, né, vamos ter que ou contestar o laudo de vocês, ou não vamos participar disso daí, vamos participar da vistoria, e aí, se a gente não concordar. Não vai ter nenhum engenheiro, alguma entidade imparcial nisso daí, ou algum... Mas a Defesa Civil vai acompanhar, né? Eu acredito também que a Prefeitura deve levar também o engenheiro do departamento responsável, né? Não, mas acreditar é uma coisa, né? Eu acho que tem que ser definido. Não, eu acho que... Todo laudo você vai ter que... O proprietário da casa vai assinar, se ele não tiver de Não, acordo. mas tudo bem, aqui nós temos o Sidney, que é esclarecido, eu sou engenheiro, né? Assim como também nós temos moradores nessa rua, que são pessoas muito simples. Se você der qualquer papel na mão dela e falar, não, só tem que assinar porque vai ser arrumado sua casa, a pessoa assina. Depois de estar assinado, eu aprendi o seguinte, o que vale é que está no papel. Depois, meu filho, vai brigar na justiça. Vereador Santi, a Câmara Municipal pode indicar um engenheiro para acompanhar também e fazer parte dessa comissão? Então, eu só quis elucidar aí, como eu disse, peguei o bônus de ano, que a comissão pode solicitar, sim, a contratação de um laudo técnico a respeito. Isso pode. A minha diretora, autorizando, contrata-se um laudo técnico da obra em função de que é um recurso público que está sendo investido lá. Isso pode, a comissão pode, a Câmara autorizar. Marcelo, eu queria saber também o seguinte, queria saber deles. Não teve vistoria em todas as casas, porque na minha, eu já falei na outra reunião, o Reginaldo foi só porque eu fui atrás e peguei para o braço praticamente, levei para casa, mostrei as trincas que tinha, o meu muro foi condenado pela Defesa Civil, isso eu fui atrás e ele até chegou a fazer para mim, só que não teve uma vistoria, e não foi por falta de chamar, por falta de ir atrás, não. Eu fui e fiz. Inclusive, várias casas também, eles não fizeram essa vistoria. E vai ficar como agora? Vai ficar essa outra vistoria. Vai ter trinca que eu vou falar que foi da obra e ele vai falar que não. E como é que a gente vai ter um respaldo disso? Porque na reunião que a gente foi, ele disse, tem trinca que já existia. Podia até ter trinca já existente, mas com a obra ela piorou. A minha casa nunca entrou ninguém para fotografar, para vistoriar. Eu chamei ele uma vez, ele foi, nunca mais foi ninguém. Aquele dia eu te chamei lá em casa, você foi, você olhou, viu que tem realmente. Inclusive, o dia que o Reginaldo esteve na minha casa, ele falou, essas trincas na minha também tem. E aí? Aí vai ficar essa vistoria, é isso que eu quero saber também, como é que a gente vai fazer? Por favor.
gostaria de participar da análise junto com o engenheiro lá, porque tem que definir um horário e falou que vai começar a partir de amanhã. Eu estou em viagem direto, eu não paro em casa, o Marcos também não. Então tem que ter um agendamento para que o dono da casa, né, participe também. Ah, beleza, eles vão lá, mas minha esposa não conhece, né? A esposa do Marcos também não, pode não conhecer, ele também não. Então fica ruim. Então tem que ter um agendamento, acho que a pessoa da casa tem que ir e, se possível, um engenheiro aí fora do pacote para que a gente tenha uma avaliação neutra do que vai ser colocado como laudo para cada uma das casas. Não tem problema, você pode deixar, quando a gente passar lá, você fala o dia que você está e a hora, marca a vistoria que você tiver na sua casa, você ou o Marcos, não concorda, entendeu? Não tem problema, isso aí que você quer falar, ó, tal dia vocês vêm na minha casa tantas horas. Pronto. Me preocupa um pouco essa questão da vistoria, porque são só pessoas realmente interessadas, como prefeitura e empresa, que vão fazer a vistoria nas casas que dizem ter problemas por conta da obra, né? Então, assim, como o próprio Teixeira falou, são 8 casas que ele sabia que tinha problema. Eu tenho uma lista de 28. Então, a gente precisa achar uma forma que realmente aconteça essa vistoria em todas as casas e que realmente chegue-se numa conclusão se realmente foi problema da obra, se não foi, porque é muito fácil, muitas vezes, essa trinquinha já existia, mas, né, sim, mas é complicado, né, eu acho assim, é uma obra grande, de grande impacto que houve ali, enfim, acho que tem que levar também em consideração a boa-fé dos moradores, né. Eu acho que só se realmente houver um abuso assim e o morador exagerar numa situação, não sei se isso vai acontecer, né? Eu acho que cada caso é um caso, realmente, de ir lá e de avaliar. Mas eu acho que tem que levar muito em consideração também a boa-fé do morador que mora ali. Pois não. Eu imagino, concordo até com isso que o Marcos falou, que ele está falando, de agendamento, acho que é fácil a gente resolver o problema de agendamento e muito justo, de estar a pessoa mais entendida no caso ali na casa, sem problema algum. Eu acho que a gente poderia, Marcos, o seguinte, fazer essa comissão como está sendo feita, que eu imagino, pelo que a gente foi em algumas casas, 90% dos problemas vão ser resolvidos com essa vistoria. Aí sim, aqui que não chegar num acordo, aí a gente poderia pensar em alguma coisa... Douglas, eu digo porque é o seguinte, né? Eu fiquei sabendo dessa reunião, na verdade, na sexta-feira, que o Sidney mandou um WhatsApp, na quinta, e ontem alguém me ligou, Marcos, você já colocou seu nome na planilha, né? Sônia, né? Nem a conhecia pessoalmente, vamos dizer assim. Porque eu saio 7 horas da manhã, amanhã e chegou 8 horas da noite em casa, o Sidney é parecido. E tem problemas na minha casa que depois, nessa reunião que vocês foram comentando, que eu notei que apareceu 6 meses para cá, vamos dizer assim. Né? Mas eu estava relacionado isso com outras coisas que a casa já tinha e não me dei tanta importância. Então, eu não digo ser oportunista. Nós todos partimos do princípio que todas as pessoas são honestas, assim como a empresa de vocês também é honesta. Se a gente partir do princípio contrário, está errado. Está certo. Então, eu acredito que, de repente, é até um problema que eu não saiba que foi causado da obra, mas o engenheiro, sendo técnico, ele fala, olha, esse afundamento do piso que você viu que descolou daqui, realmente tem a ver com o assentamento da terra. Para mim, não. Para mim, aquilo era uma coisa normal. Né? Agora, se ele falar, essa rachadura que já tinha também, ou já existisse, logicamente, aí sim, conta-se com a boa índole de todo mundo de falar, não, isso daqui não vai arrumar, vamos dizer. Mas é só por capacidade técnica mesmo de saber o que pode ter sido causa da obra ou o que não pode ter sido causa da obra. Eu, tecnicamente, não sei falar para você. Eu sei o que aconteceu na minha casa, as mudanças que eu senti nela. Agora, o que foi fruto da obra e o que não foi fruto, não, se for assim, eu vou jogar tudo que apareceu diferente. Aí vocês escolhem o que é fruto. É mais trabalho para todo mundo. Senhor presidente, a minha sugestão é que se forme essa equipe, então, com membros da Secretaria de Obras, membros da empreiteira,
a Defesa Civil e um representante dos moradores, um técnico representante. E aí seria, sim, uma comissão para análise da questão, e não somente de um lado para análise. Agora, aí teria que ver essas implicações. Aí. Existe algum morador que é engenheiro civil? Eu vou dizer uma coisa. No caso, por exemplo, do seu Assis, tem o Jorge, que já andou acompanhando. Pode até acompanhar essa vistoria de novo, novamente, junto, né? Daí pode ser que você também tenha o seu engenheiro, o outro tenha. Eu acho que é ideal ter um cara só, senão cada casa vai ter que arranjar um engenheiro. Eu acho que não. Eu acho que deve ter uma pessoa só e ela acompanhar todo o pacote. Faz uma comissão, morreu. O cara vai nascer a comissão, vai dar o laudo e morre a comissão. Senão cada um vai ter que arranjar um engenheiro, vai ficar complicado. Quem que vai arcar com esse custo também? Existe a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Bar que pode colaborar nessa questão também. Teria que ver se estão dispostos, né? É muito parceira nessa questão. Sim, eu vou fazer um Marcelo, contato com eles. O laudo técnico meu, né, já está pronto. Sim. Com relação à colocação do Reginaldo, certo? Citando mais uma vez o Assis e a casa do Assis, né? Realmente o Jorge foi o responsável não só pelo projeto, como também acompanhamento da construção, né? Agora, eu reconheço que ele está numa situação ímpar. Inclusive, ele me prometeu esse laudo para fins de janeiro. Eu hoje estou pensando que vai ser em janeiro de 2018. Até hoje ele não conseguiu me mandar esse laudo. Certo? Quer dizer, eu não estou colocando que eu vou falar aqui é o correto. Mas ele está aí meio enrascado, né? Porque ele hoje é engenheiro da prefeitura, ele é do departamento que mexe com obras, certo? E esteve na minha casa, reconheceu que houve problema por causa da obra e não pode me fornecer o laudo. Certo? Entende? Então, eu estou mais na postura do vereador Sante, certo? Nós já estamos tão enrolados. Agora, a gente só tem uma certeza. Primeiro, vai haver a vistoria? Vai. Ela vai ser realmente honesta? Vai. Como que ela tem que ser honesta? Tem que ter um terceiro. O Sante falou que é possível que a mesa diretora, certo? Possa pedir um representante, que seja engenheiro civil. Para quem já esperou o que nós já esperamos, esperar que mais um pouquinho para fazer essa vistoria e ter a certeza que vai haver honestidade de todas as partes, porque, vamos ser sinceros, vamos colocar as cartas na mesa. Ninguém aqui está acreditando em ninguém mais. Vocês estão desconfiando da gente, certo? Ou seja, todo mundo aqui perdeu crédito. Eu disse no início da minha fala, certo? E não foi só um problema de falta de comunicação, foi um problema de jogo de empurra. E esse jogo de empurra, se a gente tomar cuidado, vai continuar acontecendo. Então, se a Câmara pode nos ajudar, colocando um engenheiro terceiro no meio dessa comissão, certo? Acaba essa confusão. E que haja realmente o resultado dessa vistoria e que realmente tenha alguém que assine dizendo que vai ser feito e como vai ser feito. Certo? Porque eu, como proprietário da minha casa, qualquer um aqui, nós não podemos aceitar que seja feito um concerto, vamos supor, o concerto de uma trinca lá de uma forma totalmente maluca. Se vocês forem lá na minha residência, no muro vizinho lá com o Toninho, fizeram um concerto. Certo? A trinca estava dessa largura, fecharam com cimento, hoje já está assim de novo. Certo? Quer dizer, então vamos jogar abertamente, vamos jogar honestamente, vamos colocar um terceiro, certo? E acaba essas dúvidas, certo? Eu já não acredito que eu vou receber o laudo técnico do Jorge.
certo? Entende? Então, essa é a minha opinião. Senhor Assis, só por conhecimento do senhor, o Jorge não trabalha na Secretaria de Obras, o Jorge trabalha no planejamento. Então, ele não tem nada a ver comigo, não é ligado comigo, nada comigo. E segundo, só uma questão, quando o senhor fez o conserto da casa do Toninho, como é que o senhor fez o reparo da casa dele quando o senhor trincou? Só para mim saber. Fiz, né? Foi o pedreiro que estava fazendo a obra da casa, certo? Que deslocou para lá, certo? E consertou as trincas de acordo com o que foi colocado pelo proprietário das casas. Ah, bom. É porque nós também não vai ser nem eu que sou engenheiro, nem eles que vão fazer, vai ser pessoas capacitadas. E com a aprovação de vocês. Eu acho que nós já custou para chegar num acordo, chegou num acordo. Vamos deixar a coisa andar agora, vamos fazer o laudo, vamos fazer tudo e vamos ver o reparo. Eu sou o primeiro a dar a cara a tapa se não ficar bem feito. É óbvio que eu não vou deixar a empresa que estão indo tão bem com o nosso trabalho na cidade e sujar o nome por causa disso. De jeito nenhum. Você pode ficar sossegado, Marcelo. Ô Teixeira, eu entendo, mas o problema já está criado, o leite já está derramado. Eu acho que a gente reuniu todos vocês aqui para achar uma solução. É claro que a gente quer uma solução amigável. Eu acho que existe um contrato, a responsabilidade pelos danos de terceiros é da empresa. Então, assim, existem coisas já muito bem definidas. Agora, eu acho de suma importância a gente ter realmente a vistoria em todas as casas das 3 ruas, porque a obra aconteceu nessas 3 ruas, mas essa vistoria me preocupa, porque não adianta, e não estou dizendo que vocês não são idôneos, mas não adianta a vistoria ser feita só de uma parte, né? De um lado, né? Eu acho que a gente precisa ter uma segurança que essa vistoria seja realizada com isenção. Não adianta eu chegar e falar, não, a vistoria vai ser feita pela própria empresa que causou o dano. Né? Até meio, eu acho que a ideia do Santi é ótima. Eu acho, vou arrumar um engenheiro para acompanhar exatamente. A gente. Eu vou fazer um contato com a ENAI, que é a Associação dos Engenheiros, solicitar o apoio deles. Se não houver nenhum custo, a gente pede para que um engenheiro da ENAI faça parte dessa comissão. Se eles se negarem por algum motivo, aí a comissão de obras vai fazer um requerimento para a mesa diretora e solicitando a contratação de um engenheiro para fazer o laudo junto. Não sei se é isso que é possível, não, né? Isso é possível a Câmara fazer para fiscalizar do recurso público também. Agora, é de responsabilidade da Prefeitura e da empresa esse reparo e esse contexto. A Prefeitura e a empresa pode contratar um laudo de terceiro e colocar lá por conta deles. Foi eles que ocasionaram isso. E resolveu o problema também. Olha, não precisa ser a Prefeitura, né? Eles podem contratar um laudo terceiro isento e põe lá para falar, então nós vamos fazer o que o laudo concorda, põe na mesa todo mundo, concorda, e aí sim. Porque é a responsabilidade do contratante e do contratado. Vocês estariam dispostos? Mas aí um engenheiro indicado por nós, porque também não adianta vocês contratarem indicado pelos proprietários, como um acordo. Exatamente, porque aí não adianta também vocês contratarem um terceiro, vocês indicando o terceiro. Teria que ver com os moradores. Nós gostaríamos de ter esse engenheiro, porque nós confiamos nesse engenheiro. E o engenheiro vai falar, bom, para fazer esse serviço eu vou cobrar tanto. A empresa assume? Sim, a empresa e a prefeitura. Contratante e contratado. Marcelo, o que acontece? Eu acho que poderia ter uma situação dessa específica. Olha para você ver, estamos nos prontificando a mandar resolver o problema. Estamos falando que vai ser engenheiro, quer dizer, o cara tem uma responsabilidade, nós estamos partindo do princípio que ele não tem a responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade frente ao CREA, frente à profissão dele. Ele não vai falar que o negócio está bom, sendo que não está. Né? O cara tem uma carteirinha que ele tem que respeitar.
Eu acho que a gente podia até pensar num segundo caso da forma que eu estou te falando. Eu acho que em 90% dos casos lá, com o laudo que a gente vai fazer por pessoa do município e nosso, a gente poderia estar, sim, já assumindo um compromisso de sentar e conversar naqueles casos que alguém divergir do laudo. Olha, vamos partir do princípio que eu chegue lá e arrumo a casa de todo mundo. Se não tiver essa discussão, nós estamos discutindo aqui há algum tempo já, uma coisa que acho que podemos ter. Nós não estamos fugindo da responsabilidade, estamos falando que vamos colocar pessoas capacitadas, tanto do município, poxa, tem que dar um mínimo de crédito para o município, né? Eu estou falando que da parte da empresa é um engenheiro, que ele tem uma responsabilidade profissional, ele não tem vínculo com a empreiteira, principalmente o engenheiro em obras, que ele sai de uma obra, provavelmente a empreiteira às vezes deixa de contratar, ele vai para outra empresa, então é um cara que ele não vai deixar o dele pela empresa. Então, assim, a gente está falando que vai ter essa comissão e vai arrumar. Se em algum caso houver essa divergência por algum motivo, aí a gente trataria e resolveria em casos... Porque, assim, por que eu estou te falando? Nós estamos aqui, imagino que estamos falando dos casos mais críticos que estão na mesa, um ou outro aí que não está. Talvez essa divergência de coisas. Mas a grande maioria, você pode até passar a palavra para eles, são coisas bem mais simples de obras. Que eu imagino que não deva. Eles têm toda razão de pensar do jeito que entenderem, e eu estou disposto a isso. Só que eu não vou ficar contratando um terceiro laudo para uma coisa que eu acho que, assim, vê se você me entende. O engenheiro da prefeitura, o engenheiro nosso, mandando vai chegar e vai mostrar para o cara, no seu laudo vai ser feito isso aqui na sua casa. Aqueles que acharem de bom tamanho que está resolvido, porque a grande maioria é trincas de dilatação, tem os casos mais críticos. Não estou dizendo disso. Mas esses casos que resolver, se nós diminuir essa lista de 20, quanto você tem? 28. Se nós viermos falar em 5, 6 ou 8 que seja, você concorda que a reunião, uma conversa, fluiria melhor, seria mais interessante? É o meu modo, e vou fazer, estou falando pelo meu lado, né? Mas eu acho que seria bem prudente isso. Por favor. Vocês estão falando que vou começar o laudo a partir dos próximos dias aí, certo? Fazer o levantamento. Eu acho que não seria interessante você começar agora, porque vocês mesmos falaram que vai ter um impacto do asfalto. O que seria interessante, do meu ponto de vista agora, é fazer um mapeamento de quem foi afetado e avaliar os casos mais críticos para vocês tomarem ação. Depois que fizer o asfalto, inicie o processo de avaliação de cada um com os danos. Porque senão a gente vai fazer um levantamento, depois vai ter que refazer algum trabalho para ajustar alguma coisa que não estava aparecendo naquele momento. A gente vai ficar com um laudo e duas situações distintas. Tá? Então, acho que o ponto em questão é... Eu acho que você está correto, viu? Porque se nós estamos querendo que comece a obra depois da pavimentação, não tem o porquê fazer agora. Meus parabéns, você está correto, eu também nem pensei nisso. Eu acho ideal, logo depois que passar... depois que passar a pavimentação, o asfalto não tem mais perigo, porque não tem mais vibração em cima, entendeu? Eu acho que depois que passar a pavimentação, aí a gente vai poder fazer isso. E, independente disso, já vamos fazer esse mapeamento, já vamos levantar tudinho, dar uma andada para ver. Entendeu? Então, vamos começar a definir alguns pontos, então. Bom, com o término da obra, que provavelmente deve ser por volta de setembro, a prefeitura e a construtora, elas vão ter a responsabilidade de fazer um levantamento nas casas das 3 ruas. Terminando esse levantamento, eu gostaria que vocês apresentassem esse levantamento para a Câmara Municipal. É possível? Porque aí a gente, com esse levantamento em mãos, a gente chama novamente uma reunião aqui na Câmara, né? Porque aí, com base nesse levantamento, a gente vai saber mais ou menos quais são os casos realmente graves, médios, leves, e aí, se for o caso, a gente define
contratar algum engenheiro, um terceiro, pelo menos para esses casos mais graves, para a gente de fato saber o que vai ser feito na casa, ou pelo menos chama o morador para saber, olha, você concorda com esse laudo, não concorda, você acha que realmente isso que deve ser feito na casa ou não, porque aí entra um outro problema que é a questão da reforma, né? Com base num laudo, a sua casa aconteceu isso, mas o que vai ser feito, né? O que vai ser trocado? Aí começa realmente aquela questão do detalhamento. O Douglas sabe mais do que eu, porque constrói casa, então é cheio de detalhamento, né? Vai construir isso, vai trocar piso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí seria interessante a gente também colocar isso no papel juntamente com cada morador, né? Para a gente ir ticando as etapas e chegar no final de tudo isso com as casas e os moradores satisfeitos, né? O que vocês acham? Eu concordo com a situação, só que tem que lembrar o seguinte, o Teixeirinha falou agora há pouco, certo? Do mapeamento, né? Então seria interessante, agora já aconteceu o mapeamento, certo? Baseado principalmente no quê? Por exemplo, você tem uma relação, se não me engano, de 28 casas. Ele tem uma de 8. Né? Mas mesmo esse levantamento aqui que foi Tem feito... Então, esse mapeamento o que foi procurar nós na prefeitura claro. foi 8 casas. Sim, sim. Mas esse mapeamento que eu tenho aqui também de 28, muitas pessoas não quiseram se manifestar. Não sei se por receio, por medo de alguma coisa, represália, enfim, né? Então, eu acho que seria interessante a própria prefeitura, e juntamente com a construtora, e juntamente com, eventualmente, um representante, porque eu acho que é interessante ter realmente um representante do bairro para tocar isso também junto, né? Porque senão a coisa fica muito solta, né? E aí chegar de casa em casa e saber realmente, olha, esse é o momento para falar, esse é o momento para você dizer se tem algum problema ou não. Porque aí, se a pessoa falar que não tem nenhum problema, tudo bem, ela tem até outros meios para recorrer, como meios judiciais. Mas aí foge um pouco da nossa reunião aqui, foge um pouco do nosso acordo que a gente está tentando aqui chegar para realmente haver uma conciliação e haver realmente uma solução para todos esses problemas. Mas seria interessante bater de casa em casa nessas 3 ruas para saber realmente se houve problema ou não na moradia. Eu acho que é interessante passar de casa em casa para ver as casas mais críticas agora. No final da obra, aí passa em todos e valida. Porque como não ter gerado impacto agora, com o asfalto pode gerar depois. Então, quando finalizar a obra, que ele falou que não vai ocorrer mais nenhum dano, aí faz o levantamento total. O que precisa agora, em algum caso, ver se tem algum caso emergencial. A casa da Edilene está com problema, vai correr algum risco para eles que estão lá dentro? Esses casos não tem discussão, você tem que pegar e correr agora. Tá? Depois, no final, a comissão faz o processo normal. Eu acho que é só startar isso. Sim, nós convidamos o secretário de Defesa Civil também, infelizmente não está aqui, mas para esses casos mais graves, eu acho que realmente deve haver um laudo da Defesa Civil para resguardar todo mundo, né? Não só a prefeitura, não só a empresa, como o próprio morador, né? Para saber se realmente a casa dela, por exemplo, que a gente sabe que é grave, que eu fui lá visitar e que eu vi realmente problemas grandes na estrutura, será que aguenta mais 2 meses? Não sei, eu sou leigo, eu não sei opinar se corre realmente algum risco ou não da casa num determinado momento desmoronar e eles estarem lá dentro da casa dormindo. Então, só completando, né, eu estou com problema também de goteira quando chove. Então, como ele falou que só em setembro, depois de setembro que vai estar reformando, como que fica a época de chuva, né? Vai ser... Marcelo, no caso específico da casa do Toninho, que já é conhecido meu desde a infância, o esposo dela, eu vou lá com o Douglas amanhã, eu sou engenheiro civil, tenho muita experiência de obra, eu vou lá pessoalmente junto com o Douglas e o Reginaldo amanhã para a gente ir já tem o grau da Defesa Civil,
E amanhã mesmo eu já dou uma olhada na casa dela se tem risco ou não. Até para a gente chegar numa posição, a gente precisa que, às vezes, um feedback do próprio morador. E isso, às vezes, vem distorcido. Edilene? A Edilene disse, na reunião na quinta-feira, o Assis não estava, falou assim, olha, nem quando o Assis fez o sobrado, não trincou a minha casa. Agora, o Assis vem e fala que quando teve o sobrado, teve reforma na casa dela. Assim, até para mim ter essa noção, eu preciso ter um norte. Né? Porque, às vezes, a gente olha, nunca tremeu a casa dela, nunca trincou. Agora está trincando, é uma situação. Ah, não, quando pôs peso do lado, já trincou, quando teve outra coisa, trincou. Assim, só para a gente... aí eu não estou falando de má fé, não estou falando de nada, estou falando só para a gente ter um norte, a informação não pode mudar muito, senão também a gente fica... Então, essa questão, só completando para você, que eu falei assim, nem quando o Assis fez o sobrado dele, trincou, a ponto do que está agora. A trinca que foi, porque tem muita diferença, sabe? Mais que eu, trinca, dilatação, rachaduras, tem uma diferença grande nisso, né? Eu estou começando a aprender isso, começando a entender. Então, né, senhor Assis, não foi como está agora, nem nos lugares que estão, tá? Foi assim, em parede, não foi na laje, tá? Agora, o problema maior meu é na laje. Então, quando o senhor Assis, eu acho que não sei se ele lembra, né, senhor Assis, não foi nesse pé que estava, e foi trincas menores, fininhas, né, seu Assis? Vocês podem explicar melhor aí. Mas é só vocês irem lá para ver, né? Porque, né, Marcelo, é bem complicado, tá? Então, é bem diferente de quando o Assis fez o prédio. Porque eu não tenho foto daquela época, eu devia ter tirado foto, né, seu Assis, para a gente poder comparar agora. Naquela época, o que apareceu, na verdade, foi coisinha à toa, né? Certo? E, mesmo assim, a gente procurou resolver. Né? Hoje a situação é completamente diferente. Puxada, né? E você pega o caso da casa do Toninho, né? Que vocês, inclusive, vão vistoriar amanhã mais uma vez, certo? Até hoje não parou de aumentar a trinca, ou parou? Certo? Se você for na minha residência, por exemplo, no teto da cozinha, que a trinca era pequenininha, ela está maior. Certo? Entende? Então, tudo isso é consequência, logicamente, do que vocês mesmos falaram aqui hoje, certo? Realmente, digamos, a mexida no chão foi violenta, certo? Logicamente, considerando a falta de um estudo de solo, provocou isso. Né? Graças a Deus, até agora, nenhuma casa caiu. A Cacilda veio me avisar que agora às 4 começa uma nova reunião aqui, então vamos ser breve, vamos tentar fechar essa reunião com algumas ações. Quem que poderia, dos moradores, ser um representante para fazer parte dessa comissão? Alguém teria disponibilidade? Pode. Então, olha, fica obras, provavelmente vai ser o Francisco, Defesa Civil o João, a empresa o José Otávio, e dos moradores, a Sônia. Sônia, depois, por favor, passa o seu contato para eles, para vocês, né, formarem realmente essa comissão, e aí, toda vez que for realmente fazer alguma coisa, chamar a Sônia como representante dos moradores, para a gente sempre ter um representante dos moradores nas decisões. Teixeirinha, então, num primeiro momento, você vai fazer uma análise nas casas mais críticas. No entanto, eu já dei na quinta-feira um cartão meu para todo mundo, pudesse me ligar. Né? Ótimo. Mas vamos ver se a gente... Agora o Douglas está me falando que amanhã ele não está em Itajubá, né, Douglas? Pode ser na quinta de manhã? Pode ser na quinta de manhã ou à tarde? À tarde. Então tá bom, à tarde a gente vai lá quinta-feira, porque eu queria a presença do Douglas junto, que o Douglas já construiu muita casa em Itajubá, tá sabendo? Então, é importante. Tá, então, quinta à tarde.
Então, com a obra, com a pavimentação feita em setembro, a gente vai fazer novamente uma avaliação em todas as casas nas 3 ruas. E aí a avaliação vocês também enviam para a Câmara Municipal. Após início das obras nas casas que apresentarem todos esses problemas, rachadura, trincas, enfim, começando dos mais problemáticos para os menos graves. Esse aí, pode, não vamos ter uma regra, é lógico, vamos começar pelas mais graves, né? Mas não vamos só amarrar nessa condição. É lógico que vai começar por elas, mas entre uma e outra, se aconteceu. Porque às vezes entre uma e outra, você arma até por causa do próprio morador, de agendar data, folga, de algum caso, você encaixa uma mais simples, já faz uma, 2, às vezes não vão. Porque tem casas que vão ser bem tranquilas de resolver. Bom, isso também a gente vai ter uma visão maior com o término da obra, né, com o asfaltamento, e aí com essa vistoria em todas as casas, e aí a gente marca uma nova reunião aqui na Câmara com os moradores interessados, e aí a gente vem e discute novamente todas essas questões. Porque aí, em cima da vistoria feita, a gente até vai ter uma noção maior se realmente o problema, a dimensão do problema é muito grande ou não. Porque eu acredito, eu visitei algumas casas, eu acredito que algumas são realmente graves, mas a maioria eu acredito que seja fácil de resolver, realmente são algumas trincas, algumas dilatações, e eu acho que isso é mais fácil de resolver. Havendo boa vontade da empresa, eu acho que a maioria certamente vai sair satisfeita. Um ou outro é um problema mais grave, que aí, claro, vai ser uma questão mais complexa para resolver, mas aí entra a sabedoria dos engenheiros e do morador para saber o que de fato pode ser feito e para realmente solucionar tudo isso. Mesmo assim, eu vou conversar com a ENAI, que é a Associação dos Engenheiros, ver se algum engenheiro deles pode também participar dessa comissão e da avaliação de todas essas casas quando forem feitas, quando terminar a pavimentação, para a gente também ter uma maior segurança, tendo um engenheiro fora da relação contratante-contratado. Acho que muitas vezes é importante também ter uma opinião extremamente isenta, né? Mais algum comentário, gente? Só para finalizar? Vereador Santi, vereador Pereira. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que trazer esse assunto aqui na Câmara Municipal é relevante. A gente ficou sabendo, como eu já disse isso no início, a gente ficou sabendo, fui pesquisar, fui lá, vi realmente que problemas existem, mas a gente não tem a intenção de trazer vocês aqui para acusar, para fazer isso, aquilo. Não. A gente quer uma solução. O problema existe. Temos que encarar ele de frente, buscar a melhor solução para todos, né? E principalmente para os moradores. Como eu disse, os moradores já sofrem muito lá naquele bairro com todos esses problemas de alagamento, de enchente, enfim. Então não adianta a gente fazer uma obra para solucionar e causar um bem-estar para várias pessoas que moram ali e, ao mesmo tempo, causar um grande problema em algumas ruas que estão sendo feitas as obras, né? Então, eu acho que é muito importante todo mundo ter um bom senso, os moradores terem um pouco mais também de paciência e a empresa realmente assumir para isso, né, assumir que existiu um problema, assumir que realmente algumas casas foram afetadas e se dispor a consertá-las na maior brevidade possível depois que terminar, então, a pavimentação. Peço muito o apoio do secretário Teixeira, porque eu acho que é importante a Prefeitura
como contratou esse serviço, exigir, de fato, o cumprimento de todas as obrigações que o contrato rege, né? Então, a gente precisa da colaboração aqui de todo mundo, né? Dos moradores, da prefeitura, da empresa contratada, e estamos aqui à disposição, a Câmara Municipal, para estar junto nesse processo e chegarmos aí num consenso e num final feliz para todo mundo. Pode ficar sossegado que depender da prefeitura vai ter todo apoio. Eu queria agradecer a você por mais uma vez que me chamou aqui. Estou aqui sempre à disposição para tentar resolver, porque a gente não vai conseguir salvar o mundo, mas pode tentar resolver tudo que puder dentro do nosso alcance. Agradecer também os moradores e, de antemão, pedir desculpas se teve erro da minha parte ou da parte que, na realidade, é o que eu falo para todo mundo. No final, se é bem feito, foi o secretário, se é mal feito, é o secretário. Então, eu assumo a responsabilidade de ter os erros nossos também, mas vamos consertar. E muito obrigado. Quando precisar de mim. Tá ótimo, Teixeira. E isso é muito bom, porque às vezes as pessoas ficam fugindo das responsabilidades, né? Então, que seja a responsabilidade toda sua, porque aí depois você dá um cutucão na empresa contratada, né? Obrigado, Douglas, pela presença. Aqui, só para passar aqui para o Teixeirinha, eu sou até... É igual aquele camarada, camisa 10, né? Que puxa a responsabilidade para ele. Precisa. Eu gosto muito quando você faz isso, viu, Teixeirinha? Em todas as ações onde você fez isso, eu vou fazer, eu acompanhei e vi que saiu realmente. Então a gente fica bem tranquilo com relação a isso. Obrigado, secretário Teixeirinha, obrigado, Douglas, obrigado, Reginaldo, obrigado a todos os moradores da medicina e saibam que a Câmara Municipal é uma parceira, está junto da população, tentando resolver os problemas que chegam aqui e em conjunto com todos os atores que participam dessa cena. Tá bem? Muito obrigado. Nada mais havendo, a gente encerra a reunião de comissão.